A paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, mais uma vez. Que bom que você está aqui novamente, para que possamos compartilhar e refletir sobre a Palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer por aqueles que se inscreveram nesse canal. Que Deus abençoe sua vida riquissimamente. Aqueles que não são inscritos, eu convido, se inscreva, porque eu acredito que sempre que você vier aqui, Deus, Ele trará algo importante para a sua vida. Não deixe de se inscrever então e também dar seu like. E também compartilha. Eu acredito que pessoas vão precisar ouvir as reflexões que são ministradas nesse canal. Então, se inscreva, curta e compartilha a palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje eu quero trazer uma reflexão interessante. Estou com minha Bíblia aqui sobre o fim dos tempos. Algo relacionado ao tema do juízo final. E se você estiver com seu exemplar das Escrituras Sagradas, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Vamos ler o versículo número 5, o versículo número 8 e o versículo número 9. Amém? Vamos ler? Gênesis capítulo 6. O tema é a corrupção do gênero humano. Nos diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era um só mar continuamente. Versículo 8 e versículo 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos entrar um pouco nessa história e aprender aquilo que o Senhor Deus quer nos falar a respeito dos últimos dias. O texto que eu acabei de ler, ele fala sobre um período em que a terra ainda era jovem e que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a face da terra. O Senhor havia criado Adão, mas Adão pecou. Por seguinte, Adão se multiplicou sobre a terra juntamente com Eva, e nasceram filhos e filhas. A questão é que quando chegamos no capítulo 6 de Gênesis, percebemos que não somente um homem peca, mas toda uma geração está corrompida. Em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 10, nós encontramos a história de Noé, a história da corrupção do gênero humano, a história da arca e a história da manifestação da salvação do Senhor. Também encontramos sobre a sua soberania e o controle que Ele tem sobre todas as coisas. O primeiro tema que nós encontramos no capítulo 6 é a corrupção do gênero humano. A passagem que eu li mostra Deus olhando para a terra, e quando Deus olha para a terra, Ele percebe que o homem que Ele havia criado, a sua semelhança, não havia parado de pecar. Pelo contrário, o seu caráter cada dia se tornava degradante e a violência cobria a terra de tal forma que quase ninguém aos seus olhos era agradável. Mas o capítulo ele fala também que Noé andava com Deus. Noé achou graça diante de Deus. E quem era Noé? Noé foi um homem na sua geração que veio para Deus em um mundo sem Deus. Foi um homem que escolheu servir a Deus em um tempo em que a maioria dos homens não queriam servir a Deus. Noé andava com Deus. O texto ainda do capítulo 6 mostra que o Senhor se entristece diante da maldade humana. E ao mesmo tempo que Ele se entristece, Ele decide julgar essa questão. Ora, Deus não poderia deixar que a maldade humana se proliferasse a tal medida em que estava. Deus precisava tomar uma decisão, porque Deus é um Deus
de decisões. Deus se entristece e percebe que a maldade desse homem, ela é fruto do seu coração que se distanciou dele, que continuamente os pensamentos do seu coração eram maus, mas Noé andava com Deus. Havia uma esperança ainda. O tema seguinte é a salvação por meio da arca. Quando Deus ele percebe que a humanidade tem se corrompido, Deus decide fazer um julgamento e decretar uma sentença. E a sentença é um grande dilúvio que viria sobre a terra e varreria a humanidade e também até os animais. Acabaria com aqueles que haviam se corrompido, eliminando assim o mal de sobre a terra. A palavra de Deus diz que o Senhor então chega, se aproxima, fala com Noé, porque Noé andava com ele. Ele diz: Noé, o fim de toda a carne é vindo perante mim, porque o homem tem se corrompido continuamente. Ou seja, Deus estava dizendo: Noé, o homem não quer saber de mim, o homem não me procura, o homem não me busca, o homem só pratica a maldade e a violência. Então eu vou, Noé, destruir esse homem e vou recomeçar novamente um repovoamento da terra através de você. A Bíblia diz que Noé ouve Deus falar. E Deus então declara a Noé que ele deveria fazer algo, deveria se preparar para o dia do juízo, pois o juízo viria com águas tão violentas que nenhuma carne se salvaria. Deus então apresenta para Noé um meio de escape, um plano de salvação. E aí que nós encontramos a arca da salvação. A Bíblia diz que essa arca, ela foi especificamente projetada por Deus. As suas medidas e dimensões, elas foram apresentadas a Noé. Essa arca, ela media 135 metros de comprimento. Ela media 22 metros de largura e 13 metros de altura. Era algo monstruoso, era algo tremendo, um projeto de Deus para salvar aqueles que andam com Ele. Mesmo Deus se entristecendo com a humanidade, mesmo Deus vendo que os homens haviam se corrompido, Deus ele dá a eles uma oportunidade de salvação. Antes mesmo da arca, nós encontramos que o Senhor dá ao homem uma oportunidade de 120 anos de vida, para que ele se refletisse sobre os seus caminhos, para que ele pensasse sobre a sua situação, para que ele pensasse como ele estava andando, ele se voltasse para o seu Criador. Mas o homem continuamente só pecava. Então Deus apresenta um projeto de salvação para Noé e diz que Noé deve então juntar os animais. Não eram animais comuns, mas animais especificamente declarados por Deus. A Bíblia diz que esses animais eram classificados em animais limpos e animais imundos. Deus diz para Noé da seguinte forma: Noé, separa 7 casais de animais limpos e um casal de um animal impuro de cada espécie, porque eu vou destruir até mesmo os animais, porque a terra estava corrompida diante de mim. Esse é o tema que nós encontramos do capítulo 6 de Gênesis. Deus julgando a terra por causa da maldade do homem. Os capítulos seguintes falam sobre a condenação das águas através do dilúvio. Quando Deus ele envia o julgamento. O dia do julgamento chegou. Chuvas torrenciais e violentas, elas arremetem-se sobre a terra. Homens e animais são mortos. O texto bíblico diz que, no versículo 21 do capítulo 7, a seguinte expressão: e morreu toda a carne. É terrível esse versículo. Quando nós lemos o capítulo 7, nós percebemos que até mesmo aqueles que estavam nas altas montanhas não escaparam. Ninguém escapou. Homens e animais pereceram por causa da iniquidade e da corrupção que havia sobre a terra.
porque Deus havia dado ao homem a oportunidade para ele salvá-lo, mas o homem não quis. Então Deus decide julgar a terra. O versículo 23 do capítulo 7 diz assim: E ficou somente Noé e aqueles que estavam com ele na arca. Quando o juízo veio, somente Noé escapou, juntamente com aqueles que estavam com ele. Eles encontraram em Deus a salvação, porque eles andaram com Deus. Eles escolheram, em meio a uma geração corrupta, ser diferente. O capítulo 8 mostra então a soberania de Deus sobre toda a situação. Quando a terra é limpa, quando os homens violentos e maus desaparecem, quando os animais morrem, Deus decide então parar o dilúvio. E Deus dá a sua ordem e as águas cessam. E as represas naturais contêm as suas águas. E as águas começam a declinar e há um escoamento mundial das águas. A Bíblia diz que Deus envia um vento e aquele vento começa a soprar sobre as águas e as águas vão evaporando e assim as águas vão baixando. E Noé está dentro da arca. O texto bíblico diz que a arca então ela repousa especificamente sobre os montes de Ararat. Noé está lá dentro juntamente com a sua família e os animais. As águas vão baixando e Noé vai esperando o tempo de Deus para que ele possa sair da arca. O texto bíblico diz que Noé então ele faz alguns testes para saber se a terra já estava seca. Ele envia alguns pássaros, 2 pássaros. O primeiro pássaro não traz nenhum resultado. Ele envia o segundo pássaro 3 vezes. No terceiro dia, à tardezinha, aquele pássaro retorna com o sinal de Deus, de que a terra estava seca, um raminho de oliveira. Noé então tira a cobertura de sobre a arca e ele observa que a terra está seca. E ele sai juntamente com os animais e toda a sua família. O capítulo 9 mostra então Noé adorando a Deus. Mostra também Deus fazendo um pacto com Noé. Mostra também Deus trazendo a Noé a bênção da multiplicação. Ele diz: olha, multiplicai-vos agora, nessa nova terra. E termina o capítulo 9 de Gênesis mostrando a misericórdia de Deus com aquela nova geração e declarando a eles a missão que eles têm de repovoar a terra. É lindo quando vemos o final desse capítulo, quando, apesar de todo o julgamento, de todo o juízo, o Senhor manifesta a sua graça, salvando Noé, sua família e os animais, que a partir de agora seriam os novos animais da terra. Essa história tem importantes lições que podemos aplicar para as nossas vidas. O capítulo 6 nos traz verdades importantes. Quando lemos o capítulo 6, o primeiro tema que nós encontramos é a corrupção humana. E a lição que nós entendemos aqui é que, apesar de Deus ter inundado a terra, Ele o fez por uma justificativa, porque a terra já estava inundada pelo pecado. A terra já estava vivendo um dilúvio de iniquidade. A terra já estava vivendo um período de sufocamento de águas da maldade. De tal maneira que Deus teve que tomar uma decisão. Quando nós olhamos nossos dias, nós percebemos que essa inundação está presente também. Jesus, ele fez um comparativo interessante. Ele disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé, em que aquelas pessoas, elas comiam, elas bebiam, elas casavam, elas davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Você está percebendo como estamos vendo um dilúvio?
dilúvio de iniquidade. Nunca se viu tanta violência em nossos dias como estamos vendo. Tanta degradação moral e tanta rejeição aos valores da família, aos valores conservadores do caráter humano. Mas Deus ainda tem os seus escolhidos. Esse é o segundo subtema do capítulo 6 que eu encontro aqui. Ou seja, versículo 8 diz: Noé era justo e andava com Deus. Sabe o que eu aprendo? Mesmo o mundo estivesse inundado pela iniquidade, mas havia alguém que andava com Deus. Determinou em seu coração buscar a Deus. Quando Deus dá 120 anos para o homem se arrepender, no versículo 3 do capítulo 6, nós vemos que, embora Deus ele se entristeça com o pecado, Ele jamais traz juízo sobre a humanidade, sem dar a ela a oportunidade de se arrepender. Deus olha e fica triste, porque o seu projeto humano constantemente só o decepcionava. Constantemente só o entristecia. Então Deus, no versículo 3 do capítulo 6, determina 120 anos para o homem repensar os seus caminhos. Você consegue perceber que Deus tem dado oportunidade para você? Você consegue perceber de forma simbólica os 120 anos de oportunidade que Deus tem dado a você? Você consegue perceber como Deus tem suportado pacientemente, dando ao homem a oportunidade de arrependimento em nossos dias? Às vezes, nós acessamos a internet e assistimos às notícias da corrupção sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre os países, o desprezo pelos valores bíblicos e pelas verdades defendidas pelos nossos antepassados. E nós percebemos e nos questionamos muitas vezes se Deus está vendo. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo a misericórdia de Deus dando ao homem tempo para o seu arrependimento, antes que o dia do julgamento venha sobre ele. Deus dá 120 anos para o homem. Nesse período de 120 anos para o homem, nós encontramos o outro tema, a Arca da Salvação. O que era a Arca? A Bíblia diz que a Arca era um projeto de Deus para salvar Noé, sua família e uma parcela dos animais. A Arca era um projeto de salvação que deveria ser construído. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Jesus, ele reconciliou o homem com Deus. Ele estabeleceu um projeto de salvação. Ora, eu sou salvo e espero que você que esteja assistindo esse vídeo seja salvo também. Mas nós que somos salvos, devemos entender que a nossa salvação ela precisa ser construída dia após dia, desenvolvida. Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, versículo 12, diz que nós devemos desenvolver e edificar a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus. A arca também representava a fidelidade de Deus com Noé. A arca também representava a fidelidade de Deus com aqueles que andam em sua presença. Ou seja, eu aprendo quando eu vejo a história da arca nesses capítulos, que Deus não se esquece daqueles que lhe são fiéis e que no tempo certo irá recompensá-los. Deus não se esquece de você. Quem sabe você olha ao seu redor e você só vê corrupção. Você olha ao seu redor e vê o homem distante de Deus. Você olha ao seu redor e vê que os pensamentos dos homens são maus continuamente. E você se pergunta, Senhor, e eu, Senhor? Mas eu quero dizer para você que assim como Deus não se esqueceu de Noé, Ele jamais se esquece de você. Embora o juízo virá,
sobre a terra. E ele virá, porque Deus é fiel em suas promessas, em suas palavras. Mas Deus manifestará o seu projeto de salvação na sua vida. Deus foi específico com Noé, quando vemos a história dos animais. Quando lemos a história da arca, nós logo trazemos à memória a leva de animais que Noé levou consigo. Deus foi específico com Noé, apesar da corrupção humana, e estendeu a sua misericórdia sobre os animais, mas também estendeu a sua justiça sobre os animais também. Ou seja, animais foram salvos, mas animais também foram mortos. Com respeito aos animais que foram mortos, eu entendo as consequências do pecado. De tal forma que até mesmo a natureza, ela geme. Até mesmo os animais sofrem com a maldade do homem. Mas quando eu vejo os animais que foram salvos, eu vejo a misericórdia de Deus que abrange toda a terra e traz escape até mesmo para o menor esquilo. Deus, Ele é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de juízo também. A misericórdia de Deus e o seu juízo trabalham juntas. Quando você pensar na misericórdia de Deus, lembre-se, Deus já perdoou os seus pecados. Quando você pensar na justiça de Deus, lembre-se, Deus julga o pecado. Deus foi específico com Noé. E o texto bíblico, no capítulo 6 ainda, e no capítulo 7, diz que Noé correspondeu com Deus, especificamente como Deus foi específico com ele. Deus foi específico para Noé quanto às dimensões da arca. Deus é específico na sua obra. E da mesma forma correspondeu Noé, de forma específica. Noé obedeceu por inteiro a Deus. No capítulo 6, versículo 23, no capítulo 7, versículo 6, diz que Noé agiu com obediência e fez Noé tudo aquilo quanto Deus lhe ordenou. A pergunta que eu posso fazer para você é: você tem feito tudo aquilo que Deus lhe ordenou? Você tem obedecido de forma integral a palavra de Deus? Noé andou com Deus e obedeceu a Deus em todo o seu projeto de salvação. Quando nós chegamos no capítulo 7, nós vemos o dia da aplicação da pena. O dia em que Deus aplica o castigo sobre os homens. Deus havia dado tempo para que os homens se arrependessem. E agora Deus aplica a pena do julgamento. Aqueles que estavam em posições geográficas consideradas seguras não escaparam. Nós precisamos entender que quando Deus julga ou estabelece um juízo, não há lugar seguro, não há nenhum lugar seguro a não ser na sua presença. Quem sabe muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo estão nas suas altas posições, consideradas seguras aos seus olhos. Mas eu quero dizer que o juízo de Deus, ele virá sobre todos aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que o Senhor, ele dá ao homem oportunidade de salvação, mas o homem, ele estriba-se e confia na sua própria força. Mas o dia do julgamento virá. Nós precisamos entender que as altas posições, que a fama, o prestígio, não pode salvar a ninguém no dia do julgamento final. Aquelas pessoas que foram mortas no dilúvio, elas, apesar de correrem por altos montes, não perceberam que suas vidas estavam niveladas juntamente com aqueles que estavam nos vales. Niveladas como? Niveladas pelo pecado. O pecado nivela o homem diante de Deus, como também a justiça nivela o homem diante de Deus. O mundo antigo perdeu a oportunidade de ser salvo, porque não atentou à pregação de Noé. Porque a arca também era uma pregação. Cada vez que Noé batia o martelo, ele estava dizendo: o julgamento virá, o juízo virá, e eu estou me preparando.
No capítulo 2, versículo 3 e 4 de Hebreus, o escritor de Hebreus nos alerta quanto ao dia do julgamento. Ele diz assim: como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Quando as águas começaram a cair, aquelas pessoas perceberam que tudo aquilo que Noé havia dito era verdade. Mas não era apenas uma verdade, era uma verdade esmagadora. E não havia mais salvação. A Bíblia diz que quando Noé entra na arca, Deus fecha a porta. Então não adiantava mais bater a porta, porque Deus havia selado a arca por fora. Então os homens perecem no juízo, porque não ouviram a voz de Deus. O capítulo 8 mostra o controle soberano de Deus, onde Deus determina que as águas elas recuem e que as águas desapareçam de sobre a terra. Eu aprendo aqui o controle soberano de Deus. Quando chegou o tempo do juízo, Deus mandou a água, mas quando chegou o tempo, retirou a água. Porque Deus é um Deus soberano. Ele nunca perde o controle sobre todas as coisas. Deus tem o total controle sobre nossos dias. Deus tem o total controle sobre qualquer situação. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que Deus tem controle sobre a sua vida. E no momento certo, Ele se manifestará com a sua salvação. Ainda no capítulo 8, eu aprendo sobre a paciência de Noé em esperar o tempo certo para sair da arca. Nós vimos nesse episódio a total dependência de Noé por Deus. Nós vemos nesse episódio a total paciência de Noé em esperar o sinal de Deus. Quando aquele pássaro ele traz aquele raminho de oliveira no seu bico, era o sinal verde de Deus para Noé. De Noé, chegou o tempo de sair. Pode sair e repovoar a terra. Todo aquele ano confinado naquela arca, naquela embarcação, exigiu de Noé uma imensa confiança e paciência em Deus. Eu aprendo com esse homem que andou com Deus uma completa entrega ao cronograma de Deus. E quando o pássaro traz para Noé aquele raminho de oliveira, Noé entendeu que o tempo de Deus chegou. Nós precisamos de paciência nos tempos de adversidade que estamos vivendo. Nós precisamos de paciência nos tempos de tribulação e inundação do pecado que estamos vivendo. E esperar o tempo e o sinal verde de Deus. O Espírito Santo, representado pela pomba aqui, no momento certo, ele manifestará o sinal verde de Deus. E a igreja será arrebatada. Nós precisamos de convicção, como Noé. Noé, dentro daquele imenso navio, sabia que a hora chegaria em que Deus abriria a porta da arca e ele sairia. Nós precisamos de convicção como Noé e esperar o tempo certo em que Deus nos levará ao desembarque no seu monte da providência. Você tem esperado em Deus? Eu finalizo no capítulo 9 dessa história com a seguinte verdade. Primeiro, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que não pode tolerar a corrupção. Segundo, Deus tem total autoridade sobre o mal e no seu tempo Ele irá julgá-lo. Terceiro, Deus tem poder para salvar todos aqueles que se achegam a Ele. E quarto, Deus é um Deus de recomeço. No capítulo 9 nós vemos Deus recomeçar tudo. Nós vemos Deus abençoar Noé com a bênção da multiplicação. Nós vemos Deus fazer um pacto com Noé. Deus quer fazer um pacto com você. Nesse dia, Deus quer fazer um pacto com você.
Deus quer fazer uma aliança com você, como fez com Noé. Amém? Eu quero orar por você. Se você estiver aí, ainda me assistindo, feche seus olhos. Se você quer confessar os seus pecados, ore juntamente comigo. Mas se você é salvo, também ore juntamente comigo. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, porque eu sei que embora o dia do julgamento virá, o Senhor é um Deus de misericórdia e está dando tempo para que o homem se arrependa dos seus pecados. Senhor Jesus, eu te apresento a minha vida nessa tarde. Eu te apresento a minha vida nesse dia, Senhor. Senhor, e se existem pessoas que não tiveram encontro contigo assistindo esse vídeo, eu peço que elas venham ter encontro contigo. Recebe, Senhor Deus, o pedido de perdão que elas estão fazendo agora na tua presença. E livra elas, Senhor, do dia do julgamento. Que embora o mundo esteja inundado, Senhor, pelo pecado, mas o Senhor determinou um dia que com justiça há de julgar esse mundo. Senhor Jesus, eu te apresento cada pessoa e cada ouvinte desta mensagem. E eu peço que ela venha refletir sobre essa simples mensagem que eu trouxe nesse dia, nessa tarde. E que ela venha tomar uma decisão diante de Ti. Porque simbolicamente o Senhor tem nos dado 120 anos de oportunidade. E tem nos dado também a arca da salvação, que é Cristo Jesus. Que ela possa entrar nessa arca, Senhor, e ser salva. E nós que estamos nessa arca, que já estamos dentro dela, que nós possamos esperar o tempo certo de Deus. E esperar o sinal do Espírito Santo, dizendo, chegou o tempo de desembarcar. E nós desembarcaremos nas regiões celestiais, na Nova Jerusalém. Eu creio e eu oro, Senhor, e eu peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande e espero que você tenha entendido a mensagem. Compartilhe essa mensagem, como falei no início do vídeo, para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Se Deus quiser, te vejo no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?